Bora lá, bora lá. 7h20. Para lembrar aqui, antes de começar, que eu disponibilizei o Drive dessas aulas no Telegram. Quem ainda não está no grupo do Telegram, gente, lá a gente está botando bastante questões para vocês. Eu sei que dia 30 de dezembro é um dia ruim, é correria para todo mundo e é para mim também. Mas o cronograma de matemática, ele é um desafio, tá? É um desafio para todo mundo, é um desafio para quem ensina, é um desafio para o candidato. Então, eu não queria virar o ano somente com uma aula de matemática básica, Então, eu encaixei, pelo menos no dia 30, essa segunda aula, para a gente entrar em janeiro com 2 aulas a menos de matemática básica. E o Drive, quando vocês entrarem, aqui é a primeira aula, que foi a correção de 2 questões do Colégio Naval, e a aula 1, que efetivamente a gente começou matemática básica, que a aula 0 foi mais um teste. Hoje já está disponível para vocês o material da, da aula de hoje, para quem quiser baixar e já ir acompanhando, tá? Eu fiz uma mudança aqui também. Nos próximos 4 itens, vai ser radiciação, racionalização, fração e decimais. Eu incluí racionalização, tá? Não estava. Eu incluí também dízimas periódicas, que não vai cair na aula de hoje, só na próxima aula. Então, eu acho que eram 21 assuntos e subiu para 23, algo assim, né? Que eu incluí 2 assuntos. Então, hoje a gente vai ver esses 4 aqui, se der, né? Eu fiz slide para esses 4 assuntos. Se der tempo, a meta é ficar no máximo até 9 horas aqui, tá? Agora, direto ao assunto, para a gente relembrar a parte de raiz. Deixa eu. Isso aqui. Calma aí. Papel. Isso. Tá melhor. Vamos direto. A radiciação é propriedade, é uma operação inversa da potenciação, né? Então, a gente tem que a soma inversa da subtração, multiplicação da divisão e a potenciação da radiciação. A gente tem aqui, eu falei na última aula também, né? Deixa eu dar um zoom melhor. Aqui é o índice da raiz. O índice da raiz. Aqui. Meu radicando e a minha raiz. Quando a gente precisar passar a raiz para o outro lado, como ela é inversa da potenciação, o índice aqui passa como expoente da potência para o outro lado. Propriedades. Essa aqui é a mais importante, tá? Eu gosto de falar ela assim. Foram até meus alunos do pré que me ensinaram. Quem está no sol vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Então, eu enxergo a raiz como se fosse uma casinha, né? E quando você tem uma fração no expoente, quando você tem uma fração no expoente, ela vira raiz, sendo que quem está em cima vai para dentro da casa, se abriga, né?
E quem está embaixo é o escravo, é o servo, é o cara que se ferra. Ele fica lá fora vigiando, como se antigamente fosse. Então, raiz cúbica de 2, subentende-se que aqui é 2 elevado a 1, ele só fez o quê? Transformou em fração. Vocês têm que saber. Bora, filha, apaga. Tá bom. Vocês têm que saber brincar aqui com essa dança, né? Entre raiz e fração. Então, aqui, ó, tá subentendido que é 2, aqui tá subentendido que é 1, virou 1/3, virou 3/2 e virou 2/5. Lembrando que tá dentro vai para fora, vai para cima, né? É o patrão, que tá fora de casa é o empregado, fica por baixo segurando as pontas. Mais propriedade, aqui é tranquilo, para relembrar. Se o índice for igual ao expoente, você fica somente com o radicando, né? Radical. Você fica somente com a parte de baixo. Se você tiver um produto, isso aqui é legal, ó. Se tiver um produto de uma fração, você pode separar em 2 frações. Pode separar em 2 frações. Aqui. Aí virou raiz enésima de A e raiz enésima de B. A mesma coisa na divisão. Você pode separar aqui em 2 raízes. Então, exemplo, aqui ele cortou, ficou só 2. Aqui ele desmembrou em 2 pedaços. E aí, ó, consegue cortar esse com esse. Aqui, como é 6, você separa em grupos de 3, porque esse cara, o índice, ele é a taxa, ele é o segredo, né? Ele é como se fosse a senha para passar. Só passa quem tem essa potência aqui. Então, B a sexta está mais do que eu preciso, né? Seria B a 3, tá aqui do lado já. Seria, desagrupando esse B a sexta, B a terceira vezes B a terceira. E aí sim, eu consigo sair com os 2 Bs, cortando aqui. Esse deixa a senha, esse deixa a senha. Fica o B vezes B, B ao quadrado. Aqui na divisão, mesma coisa. Desmembrou aqui em raiz em cima, raiz embaixo. Aqui, você ficaria com A. Eu posso olhar assim também, ó. Como a raiz é quadrada, eu posso fazer isso aqui. Aí sim, eu corto esse com esse, sai A ao cubo. Embaixo, a raiz é quadrada, só que eu não estou com número par, né? Eu estou com ímpar. Então, eu posso fazer assim, ó. É B ao quadrado, que daria B a quarta vezes um B solto. E aí, quem consegue sair da raiz? Somente esse que tem o mesmo índice. Resultado. Aqui eu consegui tirar todo mundo em cima, ficou A ao cubo. Ele deixou o quadrado lá e passou pela raiz. Embaixo, só esse B ao quadrado que passou. Outro B continuou lá dentro. Aqui ele não está na forma simplificada, tá vendo? Ó? Ele não simplificou ao máximo aqui. Ah, tá. Aqui ele botou na forma de fração, dá no mesmo. Então, aqui a forma simplificada seria A ao cubo sobre B ao quadrado, raiz de B. E essa resposta que ele colocou aqui também é válida, tá? Ele manteve aqui, em vez de botar raiz, ele botou na forma de fração. Tranquilo até aí? Gente, eu não tô, assim, eu não vou ficar olhando o chat
Então, qualquer coisa, aproveitem que a gente usa o Meet, a gente não faz transmissão no YouTube, que no YouTube vocês só podem mandar texto. Eu optei pelo Meet para vocês terem a oportunidade de abrir o áudio e perguntar, tá? Alguém Qualquer coisa eu levanta a mão, acompanho aqui oi? pelo chat. Qualquer coisa eu Tá acompanho aqui pelo bom. chat. Tá bom, qualquer coisa me avisa. Bora. Mais propriedade aqui. Aqui ele fez o... Eu vou jogar direto para o que interessa. Se você tiver a potência de uma raiz enésima, você pode jogar isso aqui como se fosse para dentro da raiz. Assim, ó. Pode jogar esse M lá para dentro, tá? Porque lembra que aqui, quando a gente desmembrar esse cara numa raiz, o M vai ficar dentro da casinha e o N vai ficar lá fora? Então, a mesma coisa. Sempre que você tiver a potência de uma raiz, que é esse caso aqui, você pode pegar essa potência e jogar para dentro da raiz direto. O que mais? Ah, tá. Raiz da raiz. Tem gente que esquece essa aqui. Isso aqui já caiu em prova, tá? Raiz da raiz. O que que tu vai fazer? Tu vai multiplicar uma com a outra. Só isso. Então, raiz cúbica aqui, ó, de raiz cúbica da raiz quadrada de 3, raiz sexta de 3. Para a gente exercitar, eu comecei com os exercícios bem tranquilos e depois vai subindo um pouquinho o nível, tá? Então, como a raiz aqui é quadrada, se não tem nada, ela é quadrada, vou desmembrar em 2 ao quadrado, vezes 2. E aqui, ó, como aqui o índice é par, eu vou dar assim, tá? Porque quem que vai conseguir sair da raiz deixando a senha, que é a potência de 2, deixando a senha na porta? Esse cara vai sair e esse cara vai sair. Então, vai ficar o 2 lá fora, o 5 ao quadrado também saiu, ficou raiz de 2 dentro. Cinco ao quadrado, 25 vezes 2, 50 raiz de 2. Morreu, tranquilo. Aqui reduzir o mesmo radical, radicando. Radical é índice ou radical? Índice ou radical? Eu não anotei isso de radical aqui, né? Eu só falei índice. Cadê? Deixa eu subir. Esse N que eu chamei de índice, ele também pode ser chamado de radical, tá? É índice ou radical. O cara dentro da raiz é o radicando. Quando ele pede para reduzir o mesmo radical, isso aqui é só para a gente treinar. Tem gente que não sabe fazer isso aqui, ó. Não sabe o que fazer quando tem que operar com raízes de índices diferentes ou radicais diferentes. Qual é o certo? Se tiver índice diferente, você não opera. Vou dar exemplos aqui, ó. Por exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 8, eu posso falar que é raiz de 16. Eu posso operar, porque elas são quadradas. Agora, raiz de 2 vezes raiz cúbica de 8, eu não poderia operar, porque eles têm índices diferentes, tá? No máximo sairia... eu mudei o 2 aqui, né? Aqui é 8. Eu não poderia operar, porque elas são índices diferentes. Eu não tenho o que fazer aqui. No máximo que eu consigo fazer, raiz cúbica de 8 é 2. Aí sim, 2 raiz de 2. Mas não é esse o intuito. Eu quero mostrar que não dá para operar entre elas. Então, vou botar outro número. Vou botar aqui, 4. Aqui eu não consigo fazer nada. Não tenho o que fazer, tá?
Aí, o que você pode fazer para trabalhar com esse caso assim? Transformar o mesmo radical, que é esse exercício aqui. Você vai pegar e tirar o MMC dos índices. Deixa eu diminuir a ponta. MMC dos índices ou radicais. É fácil. É que muita gente não conhece a regra, mas é fácil. Você tira o MMC do índice, depois você vai multiplicar, vai dividir. Vai dividir por cada índice e multiplicar. Não é nem multiplicar, você vai levar para dentro. Vou mostrar, tá? Para não ficar confuso, calma aí, que eu vou mostrar como é. Como se converte ao mesmo radical. MMC aqui, ó, entre 2 e 3, seria o quê? 6, vai virar raiz sexta, certo? E aí, 6 dividido por 2, pega o MMC, divide pelo índice. 6 dividido por 2, 3. Aí, traz ele para dentro como potência. O outro cara lá, repete aqui o MMC. 6 dividido por 3, 2. Traz ele para cá como potência. Como aqui eu tenho agora potência de mesma base, ó, de mesmo índice, agora eu posso operar. Ficaria lá dentro, né, 2 ao cubo. Vezes 4 ao quadrado. Então, isso aqui, ó, vou trazer para cá, porque é só um exemplo, não é o que a questão pediu. E vamos fazer o que a questão pediu aqui. Vou mudar a cor. Vou repetir fazendo essa questão agora. Ó, aqui eu tenho um índice 2, porque a raiz é quadrada. Um índice 3, né? Raiz cúbica. Dá para entender que é um 3, né? E um índice 4, né? Raiz quarta. Transformar todo mundo para o mesmo índice, porque vamos supor que eu preciso fazer uma operação entre eles. E aí eles não podem estar em índices diferentes. Eu vou tirar MMC entre o 2, o 3 e o 4. Entre 2, 3 e 4, como 4 é múltiplo de 2 e MMC é o menor múltiplo em comum, eu pego o 4, apesar de ser o menor múltiplo, eu pego o maior fator multiplicativo em comum quando um for múltiplo do outro, tá? Então, entre 2, 3 e 4 é a mesma coisa que entre 3 e 4. Você pode fingir que o 2 nem existe aqui. O MMC, entre 2, 3 e 4, é 12. Multiplica entre si. Só para relembrar, já que a gente está nessa fase inicial de matemática básica, né? Relembrar o MMC que a gente viu na outra aula. Seria isso aqui, ó. Por 2 viraria 1, 3 e 2. Por 2 viraria 1, 3 e 1. E aí só sobra o 3.
Então, observe que na prática, aquele 2 ele nem influenciou, porque para chegar no 4, eu passaria pelo 2. Então, sempre que um número for múltiplo de outro, você pode ignorar o menor no MMC, porque para chegar no maior, você vai passar pelo menor. Então, aqui daria 4 vezes 3, que é 12, tá? Certo, então o MMC aqui é 12. Vou pegar, vou abrir a raiz. Agora, o índice dela é 12. Vou repetir aqui a minha base, meu radicando. Só quero falar base pensando em potência. 12 dividido por 2, 6. Aí, coloco 6 aqui dentro. Então, olha o que eu fiz. Vou botar o azul. Peguei o MMC. Eita, pra que essa violência? Peguei o MMC, dividi pelo índice e joguei ele para cá. Foi isso que eu fiz. De novo. Aqui meu radicando, meu MMC. 12 dividido por 3, 4. Traz ele para cá. E aqui de novo. 12 dividido por 4, 3. Acabou. Todo mundo está no mesmo índice. Então, agora eu conseguiria, por exemplo, fazer uma multiplicação entre eles. Outra coisa aqui. Eu dei um exemplo mostrando uma operação de multiplicação. E se eu tivesse... raiz de 2 mais raiz de 4? Gente, com a soma é diferente. Eu não tenho o que fazer aqui eu não tenho como colocar eles dentro, tá? Isso não é raiz de 2 mais 4. Não funciona. Isso funciona na multiplicação. Na multiplicação aqui, ó, eu poderia juntar. Na soma, não. O máximo que eu conseguiria fazer aqui, então, ó, raiz de 2 mais raiz de 4 é 2. E agora, posso somar? Vai virar 2 raiz de 2? Não. Isso aqui não é 2 raiz de 2. Quando é que vai aparecer esse 2 raiz de 2? Se, por exemplo, fosse isso aqui, ó. Raiz de 2 mais raiz de 2. É como se fosse A mais A. A mais A não é 2A? Então, raiz de 2 mais raiz de 2, sim, é 2 vezes raiz de 2. Encarem a raiz, na hora de fazer uma conta com outra raiz, primeira coisa, ela tem o mesmo índice? Tem. Se for soma ou subtração, encare como se fosse uma letra, tá? E letras iguais você não consegue operar. Então, se fosse raiz de 2 mais raiz de 3, é como se fosse A mais B. Eu não consigo fazer nada. Agora, raiz de 2 vezes raiz de 3, opa, é uma multiplicação, eles têm o mesmo índice, eu posso falar que é raiz de 6. Ok? Vamos para esse outro aqui. A é raiz quinta de 4, raiz quarta de 5, e B ele deu um numerozão, 3.125. Quando o número é grande dentro de raiz, não tem muito para onde fugir. Normalmente você vai ter que calcular, que fatorar ali para enxergar ele em pedacinhos, né? 3.125, a grosso modo, eu não sei falar quanto elevado a quanto ele vale. Então, vou fazer essa fatoração aí. Deixa eu ver se é por 3, por 2 não é, porque não é par, por 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. Não, é por 3. Então, vou direto por 5, porque eu sei que por 5 é. 3.125 dividido por 5. 6, sobra 1, que é 30. 2, sobram 2, porque é 10. E agora 5. Opa, já enxerguei algo aqui.
625. 625 eu já conheço. Para mim, esse número já é notável. 625 é 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 125. É 5 a quarta. Na última aula de potência, eu falei para vocês potências que seriam interessantes saber de cabeça. Então, ó, já não tem que ficar dividindo um por um aqui, porque a partir de 625 eu sei que é tudo descendo de 5 em 5. Eu sei que eu estou na potência de 5. Deu 5 a quinta, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, vamos lá. Vamos calcular B? B é igual a raiz quarta de 5 a quinta. Vou agrupar aqui para com que algum radicando consiga sair, já que 5 passou de 4 e tem gente que vai conseguir sair. Vou botar 5 a quarta e o outro 5 aqui sozinho. Por quê? 5 a quarta vezes 5 a primeira daria os 5 a quinta. Então, desmembrei aqui o 5 a quinta em 5 a quarta vezes 5 a primeira. Quem vai sair? Esse cara aqui. Só. Então, vai ficar, ele sai, deixa a chave na porta, que é a senha. O outro 5 ficou. Então, achei o meu B aqui. Ele quer 4 vezes A. Então, é 4 raiz quarta de 5, menos 2 vezes B. 2 vezes. O meu B, ele deu 5 raiz quarta de 5. Aqui vai virar 10. Dois vezes 5, 10. E agora, aí olha só, tá vendo? Não é multiplicação. É uma subtração. Eu tenho que encarar a raiz como se fossem letras e ver se elas são iguais. Uma raiz é raiz quinta. Ó, uma raiz é raiz quarta de 5. A outra é raiz quarta de 5. Elas são iguais. Então, é como se fosse 4A menos 10A. Dá o quê? Menos 6A. Então, aqui é menos 6 raiz quarta de 5. E tá aqui a resposta. Então, é uma coisa boba, mas que tem gente que confunde. Quando é que pode somar, quando é que pode multiplicar. É importante vocês dominarem essas partes básicas da raiz. Essa aqui já caiu questão nesse estilo, na prova de marinha, raiz dentro de raiz. É fácil de resolver. Esse modelo aqui é fácil de resolver. Quando ele bota incógnita é um pouco mais difícil, mas quando é só número, gente, não dá para perder questão assim. Você vai resolver da esquerda para a direita, de mais dentro para mais fora. Só isso. Então aqui eu vou ficar com. Dá até para fazer de cabeça, mas eu vou escrever. Bota um exemplo com reticência. É, tem questão que é com reticência. Nem lembrei disso, já caiu questão assim. Depois eu pego uma da internet. Posso trazer na próxima aula. Aí, raiz de 9, 3. Então, de trás a frente, né? Isso, da mais de dentro para mais de fora. Vai ficar 25, né? 19 mais 30, raiz de 31. Me permitam pular aqui mais. Isso aqui não daria 25? Então, já vou botar direto aqui, ó, mais 5. Tirei a raiz de 25, que é 5. Observe que quando eu tiro a raiz, ela morre, tá? Então, eu tirei aqui, ó, a raiz de 9, virou 3. Aí, morreu essa raiz. Agora, eu tô tirando a raiz de 25, como 5, morre essa raiz. Aí, ficaram só 2.
Raiz de 31 mais 5, 36. Vou botar direto aqui. Qual é a raiz de 36? 6. Vai ficar, então, raiz de 25. Acabou a questão. 5. Na prova de vocês, eu não acredito que venha assim. Eu acho que venha... Se vier de novo questão de raiz dentro de raiz, vai vir com reticência, vai vir com incógnita, vai vir um pouquinho mais trabalhosa. Mas é basicamente fazer de dentro para fora. Agora, questões, subindo um pouco o nível, são questões de concurso. Mas nem é tão difícil assim. Bora lá. Raiz de 50 e raiz cúbica de 120 são respectivamente iguais a... Você fatoraria o 50, tá? Eu já vou botar a forma fatorada porque eu sei que 50 seria 25 vezes 2. E eu já sei que 25 é 5 ao quadrado. Deixa eu botar aqui, 25 vezes 2 e 120. 120 seria... 12 vezes 10. Se eu fizer, Ajuda, né? se eu fizesse, por exemplo, 12 vezes 10, eu teria um 4 lá no 12 e um 2 aqui no 10. Ele não está bem fatoradinho. Então, vamos pegar o 120 e vamos fatorar. 40 vezes 6. Dois ao cubo. Isso. Pode ser vezes 15, sim, porque 3 e 5 são primos. Mas eu vou deixar bem fatoradinho. Aqui, então, né, 25 é o meu 5 ao quadrado. Aqui, quem vai sair da minha raiz cúbica? A raiz é cúbica, né? Somente o 2 consegue sair. Vai ficar 12, ele deixa a chave na porta, raiz cúbica de 3 vezes 5, 15. E aqui, quem consegue sair da raiz quadrada? O 5 ao quadrado. O 5 sai, deixa a chave na porta, sai sem a potência, vai ficar somente 2. Então, as respostas são 5 raiz de 2 e 2 raiz cúbica de 15. Vamos ver qual é a alternativa. É a letra B, né? Então, ó, questãozinha de concurso aí. Essa aqui é para simplificar. Então tá. Vou dar uma ampliada aqui para a gente ver melhor. De cara, eu vou cortar esse aqui, ó. Com esse aqui, ó. O que a gente faz? Potências de mesma base se dividindo. A gente subtrai os expoentes. Então, o 2 aqui, ele morre e o 4 vira 2. É como se eu estivesse pegando x ao quadrado, que é xx, e o x à quarta, estivesse cortando esses dois com esses dois. O que mais que eu posso fazer aqui? Esse pedaço. Multiplicação, mas elas têm índices diferentes. Aí muita gente já erra aqui. O que eu sugiro? Vamos passar para fração? Investir a MMC e transformar num índice só? Vamos botar então, ó. Aqui seria x a 1/2 vezes x. Aqui, o de dentro está por cima. Contrário, 2/3. Porque quem está dentro de casa é o patrão. O patrão fica por cima. Ou, como diz os meninos do pré, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então, ficou aqui soma de
vai ficar somando aqui esses expoentes porque eles estão se multiplicando. Esse x morreu, né, totalmente, porque ele perdeu os dois expoentes dele. E aqui embaixo x ao quadrado. Aqui eu posso fazer a borboleta direto, porque são só dois se multiplicando. Como é o método da borboleta, multiplica embaixo 6. E agora faz o cruzamento, 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 2, 4. Vai ficar x a 7 sobre 6, dividido por x ao quadrado. Isso, agora subtrai, porque eles estão se dividindo. De novo, aqui eu tenho como fazer borboleta, porque eu coloco que esse cara está sobre 1. Então, 6 vezes 1, 6 embaixo. E em cima multiplica cruzado, 7 menos 12. Ficou x elevado a menos 5 sextos. Aí, olha só, x elevado a menos 5 sextos. Vamos olhar as alternativas. X a menos 5 sextos. Primeira coisa aí que eu estou vendo, não tem essa alternativa. Só que nenhum expoente está negativo. Isso quer dizer que ele usou a propriedade, ó, de desfazer esse menos aqui. Como é que desfaz? Inverte. Cara, para eu sumir com esse menos, eu tenho que inverter. Ok, agora eu olho para os denominadores das frações. Eles estão, os dois que têm denominador, que eu já elimino essa daqui, essa daqui, essa daqui, eles estão na forma de raiz. Então, vou transformar esse meu expoente fracionário, vou transformar ele em uma raiz. E aí, de novo, quem está no Sol, que é o 5, vai para a sombra. E quem está na sombra, que é o 6, vai para o Sol. Qual é a letra? A letra A. Então, acabou a questão aqui. Essa questão, esse tipo de questãozinha aqui, a pergunta não é da Marinha, mas ela é um pouquinho parecido com o padrão Marinha, quando ela cobra simplificação, radiciação. Você vê que não é muito trabalhosa, não. É só você saber as propriedades de raízes e de potências. Show! Próximo assunto. Item 2 de 4. Bora lá. Racionalização, gente. Quando é que a gente racionaliza? Matemática adora inventar, né? Sempre que aparecer uma raiz na fração, quando raiz está no denominador, você tem que racionalizar, tá? Por quê? É matemática. Os matemáticos gostam de inventar. Apareceu raiz no denominador, você vai racionalizar. Como é que racionaliza? Relembrando aqui, ó. Olha para cá. Tá vendo que tem uma raiz embaixo? Você multiplica. Deixa eu mudar aqui para verde. Por uma raiz de mesmo índice em cima e embaixo. É obrigatório que seja em cima e embaixo, para que você não modifique o número. Porque em frações, você consegue fazer uma alteração da fração por meio de proporção. E para que você mantenha a proporção, sempre que você fizer essa alteração, você faz em cima e você faz embaixo. Tá? São mecanismos matemáticos, por exemplo, aqui, ó.
Eu consigo fazer uma alteração nessa equação x igual a 4, com esse mais 2, se e somente se eu botar também o mais 2 desse outro lado. Isso é uma intervenção matemática que não fere a proporção ali da equação. Em termos de fração, é a mesma coisa. Eu consigo fazer uma alteração nessa fração se eu multiplicar em cima e embaixo por qualquer coisa. Por exemplo, aqui em A por A, tá? Isso aqui também não fere a matemática. Então, ficaria a x sobre a y. Aqui eu fiz uma alteração numa equação, que era x igual a 4. Aqui eu fiz alteração numa fração, tá? São intervenções diferentes, mas são intervenções que não afetam ali ou a equação ou a fração que eu estou mexendo. Como isso. Então, eu sou obrigada na racionalização, como eu estou fazendo intervenção numa fração, sou obrigada a multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. O que vai acontecer? Raiz quadrada aqui vezes raiz quadrada aqui de 2, ficaria raiz quadrada de 2 ao quadrado, que ela está multiplicando ela mesma, né? Então, ela se eleva ao quadrado por estar se multiplicando. E aí você corta e corta. Show, acabou. Aí em cima ficou raiz, não tem problema. Não pode ter embaixo. Quando chega nesse pedaço aqui, ó, por exemplo, aqui é 3 raiz de 5. Aí tem gente que, para racionalizar, vem no vice e multiplica em cima e embaixo por 3 raiz de 5 de novo. Não precisa. Eu não quero tirar o 3 da raiz, ele já está fora da raiz. Então, eu pego somente quem? Somente isso aqui, ó. É só quem eu quero racionalizar que vai sofrer ali essa intervenção. Então, multipliquei em cima e embaixo por raiz de 5, vai ficar aqui entre esses dois, eu posso operar porque é uma multiplicação, o índice é o mesmo, raiz de 35. Embaixo, ó, o 3 está fora da raiz, se repete, o 5 vai ficar ao quadrado, corta e corta, então o 5 vai sair da raiz. Raiz de 35 sobre 3 de 5, que é 15. Morreu aqui. Por fim, olha a diferença desse caso aqui. Esse caso aqui, ó. Vou chamar de A, B e C. Olha a diferença do caso B para o caso C. No B eu tenho 3 raiz de 5, eles estão se multiplicando. Se eu tiver uma soma ou uma subtração, eu tenho que fazer uso do produto da soma pela diferença. Não lembra? É isso aqui, ó. Quando você multiplica dois números somados por esses mesmos números subtraídos, ele equivale ao quadrado do primeiro número menos o quadrado do segundo número. Então, se aqui está somando, eu vou multiplicar por quem para cair naquele caso? Pela diferença. Lembra? É produto da soma pela diferença. Então, se aqui estava somando, quando eu for racionalizar, eu multiplico pela diferença desses mesmos números. E aí, novamente, eu tenho que multiplicar em cima também, para manter a proporção dessa fração e manter essa intervenção matemática coerente. Tá? Então, em cima, está multiplicando todo mundo 7. Como não é raiz, eu vou só fazer o chuveirinho aqui. Embaixo, o que aconteceu embaixo? Vai virar aqui o quadrado do primeiro. Raiz de 5 ao quadrado, cota a raiz com quadrado, virou somente 5. E aqui, o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1. Ele já jogou o resultado direto, tá? Aqui seria 1 ao quadrado. E aqui seria raiz de 5 ao quadrado. Corta e corta. 5 menos 1, 4.
Fazendo essa distributiva aqui, que ele não fez, mas também está certo, deixar na forma fatorada. Pode deixar na forma fatorada, pode abrir 7 raiz de 5 menos 7, tudo isso sobre 4. Então, tá aqui, ó, os 3 casos de racionalização para vocês relembrarem. Quando ele vem sozinho, joga direto o número, é o caso A. No caso B, se ele vier colado com o número fora da raiz, não precisa usar esse número fora da raiz na racionalização, usa somente a raiz. Caso C, se vier uma soma ou uma subtração, tá? Eu não botei o exemplo aqui da subtração, mas se fosse, por exemplo, 7 dividido por, vou fazer outro caso aqui, 2 menos raiz de 3. Se fosse isso aqui, eu vou racionalizar por quem? Agora eu tenho que fazer pela soma, porque embaixo ele está subtraindo e é o produto da soma pela diferença. Então, agora eu faria esses dois números se somando. E, obviamente, tem que repetir em cima. Ficaria 7. Vou botar direto aqui já. 7 vezes 2, 14. Mais 7 raiz de 3. E embaixo, o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, 4. Menos o quadrado do segundo. O quadrado da raiz quadrada de 3 é 3. Quadrado de raiz quadrada, você corta e fica só o cara de dentro. Então, tá aqui um outro exemplo, usando subtração. Ok? Esse caso aqui eu trouxe porque as pessoas estão muito acostumadas a ter que racionalizar somente raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Eu trouxe uma raiz a sétima. Olha que delícia. Então, essa raiz a sétima aqui, ó, como é que a gente faz? Deixa eu puxar aqui, 5 sobre a sétima de A ao cubo. Eu quero sumir a raiz. O que eu faço? Como ela é uma raiz a sétima, para o meu A sair da raiz, ele tem que ter a senha 7. E ele já tem 3. Então, fácil. Tem que ser o mesmo índice para eu conseguir multiplicá-las, né? E ele precisa de 4 para completar e sair da raiz. Repito em cima, é a minha obrigação, porque eu estou fazendo intervenção na fração. Em cima, não tenho o que fazer, vou repetir 5, raiz sétima de A quarto. E embaixo, aí sim, ficaria, ó, raiz sétima de A elevado a 3 vezes A elevado a 4. Como eles estão se multiplicando na mesma base, eu somo os expoentes. 3 mais 4, 7. Em cima eu vou repetir. E agora sim, morreu. Consegui racionalizar, não tem mais raiz no denominador. Ah, mas aparece raiz em cima. Não tem problema. Essa aqui é a resposta. Racionalizado. O importante é que a raiz saia do denominador. Vamos fazer questão de concurso. Começando por esse item 1 aqui. Menos 5 ao quadrado, ó. Cuidado. Cuidado, porque esse menos, ele não está entre parênteses, né? Ele está fora. Então, o que eu vou fazer? Ele quer que o número seja negativo. Vai ser negativo. Se ele estivesse dentro do parêntese, o quadrado, por ser um expoente par, tornaria o número positivo. Porque menos vezes menos, mais. Inimigo do inimigo é meu amigo. Não é esse caso. Ele não está entre parênteses. Menos raiz de 16, 4 vezes menos 10, dividido. Aqui eu corto raiz com potência, já que elas têm o mesmo índice e expoente. O 5 fica sozinho. E diz ele que isso tudo é igual a menos 17.
Vamos ver se ele está correto. Vamos ver se ele está correto. Deixa eu puxar aqui para o lado para a gente ter espaço. Isso aqui é uma expressão algébrica, a gente vai fazer na ordem que aparece da esquerda para a direita, priorizando multiplicação e divisão com a mesma importância. Então, aqui, ó, menos 4 vezes menos 10, vou fazer antes daquela divisão, porque a gente faz da esquerda para a direita e multiplicação e divisão, elas têm a mesma importância. Então, vou fazer na ordem que aparecer. Menos com menos vai dar mais, 4 vezes 10, 40. Isso tudo dividido por 5, igual a menos 17. Repito aqui, ó, porque eu ainda tenho uma divisão para fazer, divisão tem mais importância do que soma e subtração. 40 dividido por 5, 8. E agora eu vejo que ele estava correto, porque menos 25 mais 8 vai dar menos 17. Então, vem aqui, ó, item 1 está corretíssimo. Vamos para o item 2. Ele disse que 35 dividido por 3 mais. Aí, acima Observa que no item 1 eu comecei tirando a raiz e a potência, né? É porque a ordem é essa mesmo. Deixa eu anotar aqui. Expressões. Você não lembra nas expressões? Primeiro, potência e raiz. Com a mesma importância. Segundo, multiplicação e divisão, com a mesma importância. E aí sim você resolve soma ou subtração. Também com a mesma importância na ordem que aparecer da esquerda para a direita. Então, aqui eu repeti o 35 divisão, abri o parêntese e vou resolver primeiro a minha raiz de 81, que é 9. Olha só, 23 mais 1, eu já posso resolver direto, porque dentro desse parêntese vai ficar todo mundo se somando. E aí você resolve parêntese, mesmo que tenha coisa lá fora, parêntese é uma outra hierarquia, né? Uma coisa é a hierarquia de operações, outra coisa é a hierarquia de sinalização. A hierarquia é primeiro parêntese, segundo colchete, terceiro chave. Então, mesmo que tenha divisão lá fora, eu faço subtração e soma aqui dentro. Por estar dentro do parênteses, eu vou fazer primeiro. Já vou fazer, então, esse menos 23 mais 1 vai dar menos 22. Vou botar direto, porque eu sei que depois vai todo mundo se somar, não vai interferir em nada eu já ter calculado aqui. Bora lá. Vamos verificar se isso aqui que ele disse é verdadeiro. Eu acho que se a banca cobrar uma questão de expressões, que é uma questão fácil, ela também vai cobrar te dando trabalho de passar várias para você verificar, né? É o mínimo que ela pode fazer. E aí o que acontece muito? Estratégia de prova. As pessoas deixam matemática por último. Eu não sou contra, tá? Realmente matemática ela demora para ser feita. Então, ainda que você deixe por último, faça um planejamento do seu tempo de prova, porque tem questão de matemática que é fácil e que se você não tiver deixado um tempinho, uns 3 minutos por questão, você vai ter que chutar, porque você não vai ter tempo de fazer uma coisa que era muito fácil de fazer. Esse é um caso, é uma questão muito fácil de fazer. Mas se você deixar para responder o gabarito já sem tempo de fazer conta, e você acaba perdendo a questão, ou dependendo da sorte, né, de chutar correto. Nas últimas provas, depois que eles desviciaram letra C e letra D,
Ninguém consegue acertar no chute, mas o gabarito não vem com mais de 3. Você tira no máximo 2 chutando. E aí você só ganha mais se tiver questão anulada, né? Matemática realmente é um caso à parte. Deixem por último, mas deixem tempo para matemática, para você dar uma passada nas questões e falar assim: opa, essa aqui eu vou fazer, essa aqui eu vou fazer, essa aqui dá para fazer, entendeu? 3 mais 9, 12. 12 menos 22, menos 10. Vezes 2 igual a 10. Nem vou calcular isso aqui, porque, olha só, volta para cá. Deixa eu ver se eu anotei errado. Não, anotei certo. O meu 10 está positivo. E a minha continha aqui, ó, ela vai dar negativa, porque ela tem um menos aqui. Então, nem vou. Isso aí vocês têm que ter maldade de prova também, de não ficar fazendo conta até o final. Já enxergou que é falso, filho? Já elimina. Aqui, ó, essa é falsa. Porque vai dar negativo e o resultado dele é positivo. Isso aqui é falso. Terceiro e último item que ele pediu para verificar. Olha o que aconteceu aqui. Vocês têm que ter essa maldade aqui também de enxergar aquele produto notável que eu falei lá em cima, ó. Dois números iguais se somando e se subtraindo. Isso é o produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado da raiz quadrada, corta e corta, vira só o 5. 9 menos 5 igual a 4. Dessa vez ele não me deu uma equação para eu ver se está correta, né? Ele me deu isso, ele falou alguma coisa. Vamos ver. Efetuando-se isso, obtém um número múltiplo de 2, verdadeiro. 4 é múltiplo de 2. Então, ficou aqui corretas 1 e 3, letra B. Ok? Uma questão que, ó, acho que em 2, 3 minutos dava para fazer. Isso aqui é questão de concurso também. Essa questão é um pouco mais difícil. Um pouquinho mais difícil. De enxergar, de fazer, ela é fácil. Por quê? Você tem que ver aqui, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. Eu não dei esse produto notável, mas acredito que você já conheça, né? Quando você tem uma soma elevada ao quadrado, é a mesma coisa aqui. O primeiro número ao quadrado, o dobro do produto dos números e o segundo número ao quadrado. Então, você tem que olhar esse cara aqui, ó, e enxergar que é x mais y ao quadrado. Isso tudo aqui é x mais y ao quadrado. E eu repito agora o restante, menos y ao quadrado. Opa, cheguei em mais uma coisa, olha só o que eu cheguei aqui. Eu cheguei em um número ao quadrado, que é o x mais y ao quadrado, e outro número ao quadrado, que é o z. Ah, mas aí são 3 números. Não. Você tem uma soma inteira. Quando você somar, ela não vai virar um número só? Então, você tem uma operação inteira ao quadrado, você vai considerar como se fosse um número só. X mais y está ao quadrado. O resultado de x mais y vai ser elevado ao quadrado. E depois você vai subtrair por z ao quadrado. Então, você está caindo de novo em a ao quadrado menos b ao quadrado. E você não iria abrir assim? A mais b, multiplicando a menos b, que é aquele produto notável que a gente viu lá em cima, do produto da soma pela diferença, é igual à diferença dos quadrados. O que tu vai fazer então? Quem é o meu A? X mais Y. Mais o B, que é Z. Isso tudo multiplicando agora a diferença. O meu A de novo, X mais Y, menos o B, que é Z. Agora sim. Olha o que aconteceu aqui. Ele está se somando, ele me deu a soma.
ele está somando os dois primeiros e subtraindo o segundo. Isso ele também me deu. No final das contas, qual era a manha dessa questão? Ele queria que você multiplicasse o raiz quarta de 9 pelo a... É isso. Raiz cúbica de 3. Tá. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Raiz quarta de 9. Ah, não, calma aí. Esqueci que usei. Não, tá certo. X mais y ao quadrado menos z ao quadrado. Desmembrei no produto da soma pela diferença. Ok. Vou fazer aqui, ó. Vou desagrupar. Não desagrupei. Deixa eu desagrupar. Já que está na mesma base, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar eles para fração, para ver se isso me ajuda. Então, aqui vai ficar, ó. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Fazer isso aqui, ó. Que aí eu vi que os dois estão com 3 como base, eu acho que ele quer que eu leve para esse caminho daqui. Que eu consigo operar potências de mesma base. Então, raiz quadrada de 3, aqui não é 1 e aqui não é 2, vira 3 elevado a 1 meio. Vou fazer aqui essa soma agora. 2 quartos, é isso mesmo? 2 quartos eu vou simplificar, né? Por 1 meio. Vai ficar 3 elevado a 1 meio do primeiro, mais 1 meio do segundo. Isso. Meio mais meio dá 1 inteiro. 3 elevado a 1, que é 3, gente. Era isso mesmo. Então, tu faz um monte de conta assim, nem é tanto, mas tu sai aplicando as propriedades para descobrir que no final de contas tudo vai se cortar. O 3 ao quadrado, raiz de quarta, 3 ao quadrado. Eu não poderia cortar direto ali, não? Não, eu não recomendo que vocês façam essa simplificação direta aqui, tá? Assim não. Aqui não daria errado porque não tem ninguém junto com 3. Mas se tivesse outras coisas, esse índice estaria preso aos outros elementos também, tá? Não daria errado porque o 3 está sozinho. Então, poderia. Na dúvida, eu recomendo que vocês sempre passem para a fração antes de fazer simplificação de índice. Passem para a fração. Vamos para Escola de Aprendiz. Ó, Banca Marinha. Nossa queridíssima Marinha. Raiz dentro de raiz. Não falei que a banca gosta de raiz dentro de raiz? Macete aqui, ó, que ele queria que você enxergasse. Você tem raiz de 6 menos 2 e você tem esses mesmos dois números se somando. Ele só mudou um pouco a ordem, mas é como se você tivesse aqui, ó. Multiplicando. Aí agora eu vou botar na ordem que fica melhor de visualizar, que é o produto da soma pela diferença. Só mudei a ordem, né? A mais B é a mesma coisa que B mais A. Então, 2 faz raiz de 6, é raiz de 6 mais 2. Por que eu fiz isso? Aqui é o menos. Por que eu fiz isso? Elas estão se multiplicando e elas têm o mesmo índice. Então, eu consigo jogar todo mundo para a mesma raiz. Consigo jogar todo mundo para a mesma raiz. Virou aqui, ó, o meu. Como é que o professor
Meu antigo professor de geografia falava famosíssimo. Virou meu A menos B. Meu A mais B. Se multiplicando. Vai dar o quê? A diferença dos quadrados. Isso cai muito, gente. Isso despenca em prova. Esse produto notável é realmente queridinho de bancas. Então, vai ficar, o meu A é o raiz de 6 ao quadrado, corta quadrado com raiz, fica só o 6. Menos o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2, é só isso que ele quer? Não, ele quer A ao quadrado. Então, se A é raiz de 2, A ao quadrado é raiz de 2 ao quadrado, corta e corta, 2. Acabou a questão. Tá aí uma questão, banca marinha. Novo assunto, terceiro assunto da nossa meta de 4 assuntos por aula para a gente tentar fechar a matemática básica em um mês, assim. Vamos para frações. Fração também despenca em prova, né? Vocês veem que aqui, ó, em tudo a gente... Várias questões eu usei fração. Cadê? Lá em cima, aqui em racionalização, eu usei fração. Fração tem que estar dominado. Então, vocês sabem que fração é a mesma coisa que uma divisão, né? Ou a parte de um todo. Em cima a gente chama de numerador, embaixo a gente chama de denominador. E o denominador sempre tem que ser diferente de zero, tá? Aqui não pode ser zero em B, em A pode. Então, se for zero sobre qualquer coisa, vai dar zero. Mas qualquer coisa sobre zero não existe. Simplificação, você divide em cima e embaixo pela mesma coisa. E aí você acha frações equivalentes. Então, aqui, ó, você vê que 20 está para 100, assim como 10 está para 50, assim como 5 está para 25, assim como 1 está para 5. Por quê? Porque ele saiu fazendo divisões que simplificam, que reduzem essa fração. Dividir por 2 virou 10,50, dividir por 2 virou 5,25, dividir por 5 virou 1,5. Isso aí vocês estão cansados de saber. A regrinha de soma e adição. As pessoas estão tão acostumadas a fazer soma e subtração com denominador diferente que, pasmem, quando cai com um denominador igual, elas querem somar em cima e embaixo. Não soma em cima e embaixo. Embaixo repete e opera só em cima. Então, tá vendo isso aqui? Cadê? Repete o 8 e soma em cima. Se fosse subtração, mesma coisa aqui, ó. Repete o 6 e subtrai em cima. Então, repete o denominador, gente, pelo amor de Deus. O nego está tão acostumado a fazer com denominador diferente que chega no denominador igual, esquece a regra, esquece que não faz nada embaixo. Se for igual, não mexe embaixo. Aqui, adição, subtração de fração. Com o denominador diferente. Agora sim, aí tira o MMC embaixo, divide MMC por cada denominador antigo, multiplica pelo numerador em cima e repete as operações. É complexo de falar, né? Mas vocês já sabem como funciona. Aqui eu teria entre 5 e 2 MMC é 10. Caberia a regra da borboleta aqui direto, porque são só dois se somando. Então, ficaria 2 vezes 3, 6 aqui. 5 vezes 1, 5 aqui. Agora sim, o denominador é igual, repete o denominador 10, 6 mais 5, 11. Se fosse com 3, vou botar um exemplo maior, que aí eu não consigo fazer o método da borboleta. E vou botar mudando o final também.
Então, se fosse isso aqui, né? Aqui, ó, gente, com mais de 2 eu não consigo fazer borboleta, que é multiplicar embaixo e cruzar em cima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o método tradicional, que é esse método aqui, MMC entre 5, 2 e 3. Eles são primos entre si, multiplico todo mundo. 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30. Aí divide embaixo e multiplica em cima. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 3, 18. Repete o sinal. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 1, 15. Repete o sinal. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 2, 20. Se eu errar algo que eu estou fazendo rápido, sinaliza para mim, tá, gente? Aqui vai dar 18 mais 15, 33, menos 20, menos 20, 13. 13 de 30. Não tem como simplificar aqui, né? 13 é primo. Então, aqui o bizu que eu relembrei, né? Se forem só duas frações, não precisa fazer tira MMC, divide por baixo, multiplica por cima. Se forem duas frações, borboleta, que é multiplica embaixo e multiplica cruzado em cima, tá? Multiplicação de fração é a regra mais fácil de todas, que é em cima com em cima, embaixo com embaixo. O bizu que eu dou, né? Antes de fazer, faz as simplificações. Então, aqui, ó, ele calculou inteiro. Eu teria cortado por 2 dá 1 e por 2 dá 16. Já deu uma reduzida. E aí, eu faria 9 vezes 16. Vai dar quanto? 4. Já calcularam aqui, sopraram. E embaixo, 5. Você vê que é a mesma resposta do que ele fez aqui, e eu simplificar por 2. Que ficaria 1, 4, 4 e 5. Então, assim, é regra, você é obrigado a simplificar antes? Não, você não é obrigado a simplificar antes. Mas eu recomendo que você faça isso para você fazer menos conta desde o início, se trabalhar com números menores. Porque senão, no final, você vai ter que simplificar de qualquer forma. Divisão, repete a primeira, multiplica pela inversa a segunda. Então, o que tu faz? Se na multiplicação você simplifica em cima com embaixo, e na divisão você inverte a multiplicação, na divisão você pode simplificar assim direto, ó. Embaixo com embaixo e em cima com em cima. Embaixo com embaixo virou tudo 1, porque eu fiz 8 com 8. E em cima com em cima, se eu simplificar por 3, aqui dá 1 e aqui dá 7. Observe que se eu for fazer aqui, ó, 168 dividido por 24, vai dar exatamente 7. 24 vezes 7 vai ser 140 do... fazer 28. Só desmembrei aqui, tá? 140 do 20 vezes 7 e o 28 do 4 vezes 7. Então, você vê que aqui daria justamente o mesmo 7 que eu encontrei aqui no início. Só simplificando, olha a diferença do que eu fiz. De cara, eu achei 7. E do que ele fez aqui, né? Teria que ter feito isso aqui tudo para chegar em 7. Sempre procurem simplificar primeiro. Lembrando, se for divisão, tem que ser embaixo com embaixo, em cima com em cima. Não está seguro? Faz a inversão, que aí você vai conseguir enxergar, ó. Se eu deixasse para fazer depois, aqui eu já consigo enxergar que dá para cortar também. E que aqui daria para fazer por 1 e por 7, tá? Jesus. Opa, tá acabando, hein? Tá quase no final. Vamos lá. Questãozinha de fração. Uma pessoa está montando o quebra-cabeça que possui no total 512 peças. Destacar aqui informações numéricas. No primeiro dia, ele montou 5 16avos e no segundo dia, 3 oitavos. Destaquem tudo que influencia matematicamente no seu resultado. 3 oitavos do número de peça? Restante. Restante é uma palavra que na prova de vocês têm que destacar. Porque ele está falando de onde que você vai tirar esses 3 oitavos. Você vai tirar esses 3 oitavos do valor que sobrou
em cima do que ele já fez. Você vai calcular, vai ver quanto sobrou, e daí você vai tirar esses 3/8. Aí, o que que ele quer? O número de peças que ainda precisam ser montadas. Então, ele quer o que falta, né? O que não foi montado ainda. Como eu fiz na última aula, os últimos exercícios, eles são um pouquinho mais difíceis, eu dei um tempinho para a galera fazer, para não ficar eu resolvendo sozinho o tempo todo. Então, eu vou deixar para vocês tentarem fazer essas duas questões, 5 minutos de cada, tá? Vambora! Deu tempo. Vamos continuar. São 512 peças, né? Vamos direto aqui, que eu já li ela com vocês. Ele fez 5, 16 avos. D e B, não sei, quem já fez aí? Deu o teu? Deixa eu ver aqui. 5, 16. Ah, tá. Vamos lá. O que dá para fazer aqui, ó, na simplificação? Isso aqui é 2/4. Isso aqui, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 2/9. Como eu sei de cabeça que 512 é uma potência de 2, eu transferi já para poder enxergar a simplificação. Então, vou morrer esse 2/4 com 4 expoentes aqui. Vai ficar 2/5. Então, ficou 2/5 vezes 5, dividido por 36. 2/5 Delta. deu delta? Falaram aqui que 11 é delta. 2/5, né? 2, 4, 8, 16, 32. Então, é 32 vezes 5. Ah, não entendi. Faz do seu jeito, calcula do seu jeito, 512 vezes 5, divide por 16. O que eu fiz foi simplificar por meio de potência. Eu transferi o 512 para 2/9 e o 16 para 2/4 para enxergar de forma mais fácil essa simplificação, tá? E fazer menos conta. Então, deu 160 que ele fez, e aí ele fez 3/8 do que restou. Então, se eu tinha 512 e gastei 160, 252, né? Confere? Fiz de cabeça. Ou é 352? Deixa eu calcular normal, fazer de cabeça não. 0 para 2, 2. Aqui 5 vai 1, 3. 352. Então, se restaram 352, vai ser 3/8 de 352. Vou fazer essa divisão aqui, ó. Acredito que seja múltiplo de 8 para dar um valor inteiro, já que as respostas estão em números inteiros. Acredito que seja múltiplo de 8, sim. Então, vou dividir para ver quanto vai dar nessa simplificação. 4 vezes 3, 32 para 35, 3. 4 de novo, 4 vezes 4, 32. Deu certinho, 44. Então, quando eu cortar aqui, aqui vai dar 44. 44 vezes 6 vai dar 120 mais 12, 132, certo? Tá batendo com o de vocês? Então, ele fez 120, 160 e 132. 392, é isso que ele fez?
Não, 292. 292. Isso. Olha, conheço essa voz, hein? Aí, ele quer o quê? Quantas faltam, né? Então, agora eu vou fazer das 512. Vou tirar 292. 9 para 11, 2 vai 1. 120. É isso mesmo, letra D. Vou marcar aqui. Vamos para número 12. Paulo recebeu 1.000 de salário, gastou 1/4 com aluguel de casa e 3/4 com salário de outra despesa. Se ele fez 2 gastos, né? De cara, ele fez... Calma aí. Se ele fez 2 gastos, de cara, ele fez 1/4 e 3.500. É o gasto dele. Eu posso somar esse gasto aqui. Vou fazer pela borboleta. 3 vezes 5, 5. E 4 vezes 3, 12. Isso. Ele gastou 17,20 avos do salário dele. Aí ele quer saber quanto restou. Tranquila essa questão, mais fácil que a outra. Se ele gastou 17, ó, ele quer saber quanto restou e não quanto gastou. Ok. Então vamos direto ao assunto. Se ele gastou 17,20 avos, sobrou quanto? 3,20 avos. 3 de 20. Ele gastou 17 pedaços de 20 do seu salário, então sobraram 20. 3 de 20. Direto aqui. Morre, morre. 2 por 100 dá 50. 3 vezes 50, 150. Letra B. É. Eu multipliquei. Pessoal, não dá tempo de eu entrar no novo assunto, porque a minha meta, eu imaginei que talvez estourasse aí às 9 horas, porque realmente eram assuntos um pouco maiores do que o da última aula, tá? Então, a próxima aula a gente vai começar com divisão de decimais. Vou aproveitar e dar novidade para vocês. Eu não sei se o Tomé já anunciou que ele também vai fazer live gratuita de português. Ele vai começar com verbos, que é super importante, é super complexo, é super grande e cai em todas as provas. Então, no dia 13, ele vai fazer live também gratuita para abertura da turma dele de 2025. E na outra semana a gente vai, se houver adesão, eu vou abrir um forms, né? Se o pessoal quer uma live também, um aulão presencial para quem é do Rio, tá? Mas a live online eu vou manter. Vou manter essas lives para a gente fechar a matemática básica aí. E aí sim eu abro uma turma em cima do edital, tá? Então é isso. Fica para o ano que vem a marcação dessa próxima aula online, a minha. A do Tomé já está marcado, dia 3. Qualquer coisa, chama no WhatsApp ou chama no Telegram no privado, porque o Telegram ele é fechado só para administrador, né? Para não ficar muita conversa. E é isso, gente. Vejo vocês na próxima aula ou nos grupos. Professor, dia 3, que horas? 18 horas, né? Dá uma olhada no grupo do Telegram. Eu acho que é 18 horas. Top, viu? Verbos top. Fala. Vai subir essa aula para o YouTube? Vou subir. Às 19 horas. Amanhã é dia 31, então. acho que eu não subo amanhã, tá? Mas dia 1º eu devo subir. Diga para ele que é 19 horas. É 19 horas, tá? A aula do Tomé. Valeu, gente. Tchau, tchau.